Convido a igreja a abrirmos nossas Bíblias na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Hoje nós vamos de versículos 7 a 9. Primeiro aos Coríntios 7 a 9, vamos lá, crianças. Hoje a gente tem muita coisa para falar, então ajuda aí os pais. Não dá para ficar esperando eles acharem sozinhos hoje não. Ajuda aí os adultos. Hoje eu tomei coragem e vou dar uma de pastor Tarcísio, mudando um negócio na tradução aqui. Mas eu chequei com ele antes, tá? Se podia. Ele disse que pode. 1 Coríntios 7, de 7 a 9, eu vou mudar e depois eu explico por que mudei, tá? Escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e outro, de outro. E aos não casados e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor instrui a tua igreja acerca da vida como um todo. Hoje, ao considerarmos esse ensinamento ligado aos não casados, pedimos que o Senhor seja conosco e nos dê a sabedoria da tua palavra para contrapor a suposta sabedoria deste século. No nome de Jesus, amém. Vocês estão acompanhando a confusão dos escândalos das apostas esportivas? Talvez você esteja por dentro disso, talvez você não saiba bem o que é isso, mas deixa eu explicar. É algo que, de certa forma, todo mundo já temia que talvez viesse a acontecer, quando a gente viu crescer esse mundo de apostas no futebol. Veja, entenda, resultados arranjados são algo muito antigo. Apostas no esporte também são algo muito, muito, muito antigo. Talvez vários de vocês tenham jogado na loteria esportiva, com sua certeza de que ia ganhar um dinheirinho, e você viu que você entende menos do esporte do que você achava que entende. Mas isso vem piorando e dando lugar a muita fraude recentemente. Agora, com esses muitos sites e caminhos de apostas eletrônicas, ficou muito fácil você fazer aposta não somente em quem vai ganhar o jogo, mas em que certas coisas específicas vão acontecer durante o jogo. E cada aposta paga um valor diferente, um odd, como se chama, dependendo da dificuldade daquilo acontecer. Por exemplo, você pode apostar que vai ter um pênalti para o Flamengo no jogo. Esse não paga nada, porque sempre tem. O que você pode apostar é se aquele centroavante ruinzinho deles vai acertar ou não. Aí sim é diferente. Mas você pode apostar, por exemplo, que jogador X vai tomar um cartão amarelo. Aí você chega, e esse é o que tem acontecido, aí você chega no jogador e combina com ele uma divisão dos lucros da aposta. Fulano, vai lá e faz uma falta dura, toma um cartãozinho, eu vou ganhar a aposta, a gente racha aqui o lucro. Olha que tranquilidade. Ou então você aposta que vai ter um pênalti para o time X, a aposta de R$10 mil paga R$150 mil. Você promete metade para o jogador, ele vai lá e, inocentemente, faz um pênalti. Isso tem virado, claro, um baita escândalo. A gente está no meio da coisa e cada parte está fazendo a sua função. Por exemplo, a Polícia Federal está investigando, a mídia está divulgando, os grupos de WhatsApp estão criando memes. Cada um está fazendo a sua divisão aí para a gente lidar com essa questão. Mas o foco que eu quero trazer é outro. É como é fácil nós pegarmos algo que é bom, legítimo e tem o seu jeito normal de funcionar e corrompê-lo para o mal. E como isso traz tristeza, desconfiança, como as coisas funcionam de maneira torta. Algo que tinha o seu nível de pureza, ainda que uma pureza desportiva, se perde. O profissionalismo se perde. A alegria de todos os que estão envolvidos naquilo diminui. Afinal, quando as pessoas estão dispostas a se vender, todo mundo perde, até quem compra. O sistema fica corrompido e ninguém consegue mais acreditar ou apreciar tanto quanto deveria. E sabe, nos nossos tempos, o casamento tem sofrido isso também. Há muitos e muitos anos, poderíamos dizer há séculos ou milênios, que não somente a nossa cultura, mas as muitas culturas da Terra corromperam os planos e ideais do Senhor para o casamento. Ainda tem casamento, ainda tem tudo que está envolvido nisso, mas tem tanta deturpação da forma de ver e pensar que a coisa se desgastou.
E muitos, inclusive, por isso mesmo, não querem nem saber disso, por más razões. Mas há ainda uma boa e correta forma. O fato de que tudo foi deturpado nesse mundo não impede que nós aprendamos da palavra do Senhor sobre o que é a vida do casado e o que é a vida do não casado. A sabedoria das Escrituras é o que deve moldar a nossa mente, nunca este século, tanto para casados quanto para não casados. A gente está num capítulo difícil, porque é o apóstolo Paulo mostrando para a gente quão corrompido tudo isso foi na queda, e quanta confusão entrou na mente humana e na igreja por causa disso tudo. A gente está acostumado a ver as coisas como o mundo vê as coisas e as apresenta, e a gente fica um pouco confuso. Hoje eu espero que a palavra de Deus traga clareza para seu coração e te ajude a viver melhor. Hoje a gente continua no assunto casamento, ainda vai ter outros sermões lidando com isso, mas hoje o foco desses versos é nos não casados, e não estamos falando apenas de solteiros. O resumo da mensagem hoje é que os não casados devem viver para a glória de Cristo e o bem do reino. Simples assim. O que os não casados devem fazer? Viver para a glória de Cristo e o bem do reino. Vamos ver isso em duas partes. A primeira delas é que não casados podem ser enorme bênção para a igreja de Cristo. Versos 7 e 8. Olha o que Paulo diz. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, veja, aqui eu traduzi como os não casados e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Veja, nós estamos no meio de uma sessão em que Paulo vem trazendo importantíssimos ensinamentos sobre a vida marital. Tá puxado, não tá? Tá puxado de ouvir, eu sei que tá. Todo mundo fica meio sem graça nesses sermões, até quem está pregando. Ainda não acabou. E nem acaba hoje. Coragem é a palavra de Deus. No último sermão, o pastor Marcel nos ensinou sobre o que a Bíblia fala sobre a constância do casal na sua interação corporal e a importância disso. E nós temos falado muito sobre como os casados devem viver para a glória de Deus. E isso é bom. O matrimônio não é uma área da vida que é regulada por nós mesmos. Não somos autônomos para decidir como funciona ou não funciona. E também não é algo regulado pela nossa cultura, os nossos tempos ou como vivemos. É regulado por Deus. Tá, mas e quem não está casado? Também tem direcionamento dado por Deus. Não é só no nosso pensamento sobre o casamento que nós nos tornamos muito secularizados. No nosso pensamento sobre o não casamento, também. E Paulo começa dizendo algo que talvez seja surpreendente para você, que ele gostaria que muitos fossem como ele, não casados. Ué, como assim, Paulo? Estava exaltando o casamento até agora há pouco, agora está dizendo isso? A Bíblia não valoriza e apoia o matrimônio? Sim, demais. Temos falado sobre isso, e próprio Paulo também. Mas entenda, isso não significa que a vida do homem ou da mulher não casados seja algo inferior, impróprio, desde que vivida nos parâmetros bíblicos. O casamento não é o único caminho bom, santo e agradável a Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 19, falou algo muito interessante. Ele disse o seguinte: há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram assim, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Perceba, Jesus estava falando que há 3 grupos aí. Pessoas que por natureza nasceram assim e não têm desejo sexual. Outros que passaram por mutilações feitas pelos homens, algo mais comum antigamente, mas que ainda acontece em várias partes do mundo. E aqueles que optam por viver assim no celibato, por causa do reino dos céus. E Paulo provavelmente é desse terceiro grupo, porque veja, Paulo é não casado. Nós sabemos relativamente pouco da biografia de Paulo antes da sua conversão. Há um ramo de estudiosos que sugere que talvez ele fosse viúvo, pois para ser um rabino, como ele era respeitado, era meio que regra ser casado. Então, para Paulo ter alcançado a preeminência que ele tinha alcançado, seria estranho não ser, não sabemos. Talvez ele nunca tivesse se casado, talvez ele fosse viúvo, talvez ele tenha sido até abandonado pela sua esposa quando se converteu a Cristo. Nós não temos esse detalhe, o que não muda nada no argumento. O fato é que Paulo não tem um par, por assim dizer.
e ele acharia ótimo que outros homens fossem como ele é. Ele não é contra o casamento. Temos visto isso. O que ele está falando, gente? Para começar, de quem que ele está falando? Eu traduzi, como vocês viram, como não casados, porque a palavra que ele usa é agamós, não casado, agamós, e viúvos. Ele não está falando só dos solteiros. Mais para frente, na discussão, ele vai falar daqueles que se separam, e o resultado de alguém se separar é se tornar agamós. É a mesma palavra, é a mesma ideia. É alguém que não está com um par. Separação leva a um estado agamos, assim como quem não se casou. Então, é um grupo mais amplo do que apenas os solteiros. Inclui todos os que se divorciaram, os que foram abandonados, etc, etc. Então entenda que Paulo está dizendo que as pessoas que estão nesse estado, talvez pudéssemos usar um termo, os singles, os que não estão com par, solteiros, separados e viúvos. Entenda o que ele está dizendo dessas pessoas. Não estão num estado desesperador e horrível, do qual precisam sair o mais rápido possível. Não estão. E Paulo, inclusive, diz, seria ótimo se mais tivessem. Queria muito que vocês ficassem, Paulo diz, mais de vocês. Mas por que, Paulo? Isso não seria condenar a pessoa a um estado de solidão, incompletude e tristeza perene? Não, porque a Bíblia não pensa isso. A Bíblia nos indica, inclusive, que o não casado tem diversas formas de servir que o casado não tem. Ah, mas e a solidão? Também tem formas de suprir a solidão. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Tá, mas por que Paulo gostaria disso? A gente está se adiantando um pouco, a gente vai voltar a isso, mas dá uma espiadinha no verso 33, mais adiante. 32 e 33. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim vai. É bem simples, na verdade, o argumento de Paulo. O casamento traz ocupações diversas, que são belas, boas e santas, desejáveis mesmo. Von Roberts explica assim: há mais de uma pessoa a considerar nas decisões sobre o uso do tempo, as acomodações, os feriados e até mesmo o cardápio diário. E há mais de uma pessoa com quem se preocupar. As crianças trazem enorme prazer, mas também muita ansiedade. O não casado, o agamos, ele tem maior liberdade para o ministério. Pense, por exemplo, num homem solteiro. Ele trabalha, ele tem sustento, mas o sustento é só para ele mesmo. Ou pense num homem viúvo com filhos criados. Ele ficou viúvo e agora os seus filhos já estão crescidos. Olha, tem uma fugitiva aqui. Gracinha, olha só. Vai me pregar? Fica tranquila. Ou pense num homem viúvo com filhos solteiros, como eu mencionei. Ele tem recursos de tempo e dinheiro de sobra. Ele pode se dedicar ao ministério de uma igreja local de uma maneira que um pai de família que sustenta esposa, filhos pequenos não consegue. Tanto no serviço da igreja local, como no serviço em instituições para-eclesiásticas, associações diversas. Mulheres, a mesma coisa. Mulheres ágamos, não casadas, podem se envolver em muito mais projetos da igreja do que as mulheres casadas. Podem compor uma força de trabalho na igreja e nos ministérios que apoiam a igreja. As casadas, como Paulo indica, já têm uma carga de serviço diante de Deus, que é uma carga boa, bela e santa, que é a sua família. Isso é bom e agradável a Deus. Mas não sobra muito tempo para mais que isso, sobra? Vocês, mulheres casadas que tentam se desgastar no serviço da igreja, vocês sabem como é difícil encaixar tudo. Mas na prática, nós vamos no contrário do que Paulo está sugerindo. E quando eu digo nós, não falo semear, falo igreja do Senhor. Nós isolamos os não casados como se fossem problemas, como se fosse gente que, por não ter um par, não está apta a servir. Colocamos apenas mulheres casadas para liderar grupos de estudo bíblico, ou para compor posições de liderança nos ministérios internos da igreja. Nem consideramos homens solteiros para o oficialato, ou para ensinar a palavra de Deus, pois não entendemos o que Paulo está dizendo, que são justamente os que têm mais liberdade para servir. Ao mesmo tempo, sobrecarregamos os casados e as casadas que acabam, por vezes, nisso negligenciando as suas casas, a fim de servir a igreja local. E Paulo está nos dizendo, gente, quem devia estar engrossando as fileiras do serviço local são os ágamos,
os não casados ou viúvos. Pois quando um homem ou uma mulher se casa, ele passa a ter um enorme e belo ministério no seu próprio lar, que tira, claro, tempo e energia das outras coisas. Se não tira, está fazendo errado. Um homem ou uma mulher que se casam e com isso não diminuem em nadinha o envolvimento nos eventos, nas escalas, nos serviços da igreja local, muito provavelmente está negligenciando a sua casa, em alguma medida. Percebe? A sabedoria bíblica indica que os não casados deveriam compor o grosso da força de trabalho de uma igreja local, enquanto estão nesse status. E se o status mudar, mudou. E se não mudar, não mudou. Deus dá diferente para as pessoas, é o que ele indica aqui. Pensa no contexto da obra missionária, inclusive, como o próprio Paulo ia na missão. Muitas vezes há campos missionários em que há grande risco, muito perigoso mesmo. Não faz mais sentido mandar Paulo solteiro do que um casal com filhos pequenos para uma cidade de onde talvez você tenha que sair correndo, fugido? Não faz mais sentido? Veja, eu entendo que em algumas situações é importante que haja toda a relação de uma família, eu sei disso, nas missões. Mas veja a vulnerabilidade. Em alguns contextos missionários é melhor mandar 3 homens não casados do que uma família, por causa da vulnerabilidade. Mas para mudarmos isso, queridos, precisamos rever a nossa mentalidade sobre isso tudo e começar a ver que solteirice, viuvez e pessoas abandonadas não são um problema. Podem trazer problemas, é o assunto do próximo ponto, se não estiverem vivendo vidas santas, como os casados também podem fazer. Mas o ágamos não é um problema para a igreja resolver, não são um problema que o pastor ou a comunidade precisem resolver. São pessoas amadas e valiosas que estão numa situação que deve ser aproveitada para a glória de Deus em suas possibilidades maravilhosas. Mas na prática, muitos pensam no não casado como um problema, não é verdade? Inclusive, muitos não casados pensam em si mesmos assim, sou visto como um problema. Mas o que define você... Muita praia essa semana, fiquei com a garganta assim, sabe? Desculpa, não queria lembrá-los disso. Na prática, muitos pensam no não casado assim, mas o que define o seu valor, irmão e irmã, não é se você tem um par, mas por ter sido feita a imagem de Deus. E, em particular, estar sendo refeita a imagem de Cristo, é Cristo em você. Talvez você esteja numa das categorias da qual as pessoas pensam assim. Eu sou um problema. Que você é um estorvo, um peixe fora d'água, um incômodo à estrutura tão arrumada e bonitinha dos parzinhos da igreja. Chega em encontro de casais, você até quer se esconder, né? Um dos filhos do Ray Charles é outra coisa, é o cantor. O Ray Charles, filho dele chamado Harry, ele escreveu uma biografia, né? O bichinho é ousado. Ele lançou um livro que se chama Sobressalente, é o título do livro. Porque é assim que ele se vê. Ele é o filho que sobrou. Sobressalente, porque se o mais velho morrer, tem um outro para virar rei. E toda a revoltinha que vem com isso aí. E talvez você pense assim, sou peça sobressalente na igreja. Estou aqui porque não deu para encaixar todo mundo, sobrei. E talvez vocês vejam, irmãos, vocês casados, vejam essas pessoas assim. Talvez você mesmo se enxergue como alguém que está sobressalente, como um estepe, que fica lá no porta-malas sem utilidade. A não ser que fure o pneu. Aí você vai ter utilidade. Se furar. Às vezes a gente compra um kit de Lego. Já viu, crianças, quando a gente compra um kit de Lego? A gente custa um salário mínimo, mas a gente compra. E aí você está lá com um kit de Lego e vem aquele monte de pecinhas e você monta o seu kit e sobram umas pecinhas. Aí você fica, eita, deu errado, né? Não, às vezes vem a mais mesmo, para caso perca. E as pessoas pensam que os ágamos são essas pecinhas sobressalentes. Estão aí disponíveis para ou a gente juntar e fazer alguma coisa, ou se faltar, a gente põe. A igreja de Jesus Cristo precisa parar de ver os não casados como um problema a ser resolvido, irmãos. Ou a não impedi-los, ou a impedi-los de servir por serem assim. Quantas irmãs já não tiveram o desgosto de ouvir coisas como, por que você não casa, hein? Você é tão bonita. Está escolhendo muito, não está? Precisa baixar essa expectativa aí.
Ao fazer isso, você está pegando algo que é bom, belo e agradável, que é o matrimônio, e elevando algo essencial para a pessoa ser uma pessoa. E essa postura tem empurrado muitas pessoas para maus casamentos, casamentos precipitados e casamentos com descrentes. E namoros defraudadores também, vale dizer. Isso acontece demais. Essa pressão que a comunidade da fé coloca nessas pessoas tem empurrado as pessoas para péssimos relacionamentos que estão ferindo muita gente. Entenda, a pessoa não se torna magicamente sábia e santa da noite por dia porque arrumou um par. Tem inúmeros homens casados que são tolos. Tem inúmeras mulheres casadas que são venenosas e um problemão para suas igrejas. E vale notar ainda que na história do mundo, são muitas as situações em que há enorme desequilíbrio entre o número de homens e mulheres disponíveis. Você consegue pensar em alguma situação assim? Qual a última vez que nós não tivemos guerras no mundo? Alguns falam que no século nós tivemos, acho que alguma coisa como 25 dias sem guerra neste planeta. No século. Pense em situações de guerra. É dito que no pós-guerra na Inglaterra, depois da Primeira Guerra Mundial, havia um excesso, por assim dizer, de 2 milhões de mulheres em relação ao número de homens, por causa das mortes na guerra. Um excesso de 2 milhões. O que isso significa? Que hoje a gente aprova a poligamia, ou muitas mulheres vão ficar sem se casar mesmo. E se você tratar isso como um problema que tem que ser resolvido a qualquer custo, você cria um baita trauma do povo de Deus. Ou pense num campo missionário. Pode haver situações em que há enorme conversão entre grupo de mulheres ou entre grupo de homens, e aí você vai querer promover o casamento, ou você promove casamentos pecaminosos com descrentes, ou você diz para não casar. Não são poucos os contextos culturais em que há muito mais mulheres do que homens disponíveis. E se você coloca essa exigência de que todo mundo tem que se casar, você cria as condições para os erros como o julgo desigual. Sabe, eu acho que isso é uma das coisas que acontece quando colocamos essas pressões, por exemplo, sobre as moças, que você só vai ser alguém se você arrumar um homem. E essa pressão é tão colocada. E muitas vezes é um descrente que vai arrastá-la para longe do Senhor. Veja, Cristo certa vez nos ensinou que na ressurreição não casamos nem nos damos em casamento. Mas seremos completos. Não vai estar faltando algo em nós. Assim, seremos casados, Cristo e a igreja, mas não vai ter conjunção física. Uma igreja que entende isso vai ser sábia em aproveitar essa enorme disponibilidade de tempo e energia dos nossos ágamos, dos nossos não casados. Von Roberts, de novo, diz: alguns optam conscientemente por permanecer solteiros para se dedicarem ao trabalho cristão. A maioria das pessoas solteiras não escolheu a solteirice dessa forma e, no entanto, tem as mesmas vantagens daqueles que o fizeram. Então, em vez de focar nas dificuldades de ser solteiro, como alguns fazem, todos devemos aproveitar ao máximo as vantagens do dom de ser solteiro enquanto estamos assim. Entende? Talvez Deus te dê um casamento daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, sei lá. Mas enquanto esse dia não chega, você pode já viver em serviço alegre ao Senhor com essa material. E não viver triste e enlutado porque esse dia não chegou. Mas se alegrar no Senhor, na situação em que você está. Cada situação tem seus limites e seus privilégios. Use-os para a glória do Senhor. Nós precisamos de envolver mais os não casados no serviço. Mas a Bíblia não fala, por exemplo, que o presbítero tem de ser casado? Não, não tem. Ele tem de ser marido de uma só mulher. Ele tem que governar bem a sua própria casa e seus filhos, se ele for casado e tiver filhos. Inclusive, são inúmeros os exemplos de homens e mulheres que nunca se casaram e serviram bem ao Senhor. John Stott, o apóstolo Paulo, mulheres como Corrie ten Boom, Florence Nightingale, tem tantos nomes aí, procura que você encontra. Assim como há homens casados que arruinaram seus casamentos por causa dos seus ministérios. Um exemplo famoso é o grande pregador, que todo mundo fala dele com a boca cheia, George Whitefield, né? O famoso George Whitefield, que ficava por meses viajando em turnê para pregar e longe da sua esposa. Reclamava dela como um fardo para o seu ministério. Era melhor que não tivesse casado. Então esse é o nosso primeiro ponto. Nós temos que aprender a sabedoria de Deus sobre o fato de que aqueles que estão em situação não casada recebem do Senhor uma maior disponibilidade para o serviço,
para o ministério. Isso é bênção. E não tratar essas pessoas como se fossem um problemão que a gente tem que dar um jeito de resolver. Faz aí a lista de quem está disponível, vamos tentar fazer um match aí, vamos tentar fazer isso. Para com isso. Mas tem um risco. E esse é o nosso segundo ponto. Os não casados devem buscar uma vida de santidade. Veja verso 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Veja, Paulo sabe bem que Deus nos fez com desejos sexuais, isso é normal. Mas assim como todos os outros anseios do corpo por sono, por alimento, eles podem ser atendidos de uma maneira legítima ou ilegítima. E Paulo deixa muito claro, ele entende que nem todo mundo tem a capacidade de fazer o que ele queria fazer, de manter isso sob controle. Então é melhor casar mesmo, senão vai arrumar uma encrenca. Inclusive, em 1 Timóteo 5,14, ele fala para as viúvas jovens que seria melhor que buscassem um marido também, para também não arrumarem encrenca. Paulo reconhece que nem todo mundo recebeu de Deus a dádiva de conseguir viver sem sexo. Ele reconhece que talvez alguns até tenham o ideal de viver como eunucos pelo reino, como Jesus falou, mas que não consigam se dominar. E implícita está aí a ideia de que talvez alguns consigam. Talvez alguns consigam. E a verdade é que nas circunstâncias da providência de Deus, como mencionei em alguns exemplos mais cedo, muitos ágamos, muitos não casados, precisam de qualquer jeito manter isso sob controle. Não é assim, não consigo, vou casar. Tem muita coisa envolvida, né? Tem que ter outra pessoa que tope para começar. Veja, com isso tudo, Paulo não está incentivando a igreja ou os não casados a uma liberdade para pecar. É uma liberdade para servir. É muito diferente. Para alguns, não casar é viver o tempo todo em chamas, mas para outros talvez seja possível manter sob controle. De novo, há muitas situações que levam as pessoas a estar sem par. Uma situação específica de vida, uma guerra, uma pandemia, necessidades especiais físicas e mentais, ou ter de cuidar de uma mãe em estado vegetativo, sei lá. Lembre-se do que vimos Jesus dizendo a alguns que se fizeram eunucos por causa do reino. Não para viver uma vida mais solta, ou ter mais dinheiro para passear, ou não ter obrigação, não ter encheção de paciência. Não. Se você vai decidir por não ir para esse caminho do matrimônio agora, ou por um tempo, tem que ser pela dedicação ao reino, e com pureza. E claro, nisso o nosso tempo, a nossa sociedade, a nossa cultura dificultam demais, porque nos ensinam que a verdadeira vida feliz é a vida desatada fazendo o que quer, essa liberdade, essa libertinagem mesmo. Mas a nossa reação não pode ser o oposto disso, dizer que só é feliz quem é casado. Tem muitos solteiros e viúvos, muitos ágamos, ou pessoas que foram abandonadas, que são felizes. E não precisam que você arrume um par para eles. No sermão passado, o Marcel estava pregando sobre o casal não se privar um ao outro, a não ser por decisão mútua de se dedicarem à oração por um tempo. Não é, vou me privar da minha mulher para poder ter mais tempo livre para o Candy Crush, ou para me dedicar mais aos jogos de aposta online, ou qualquer coisa assim. Então veja, há esse entendimento de que pelo reino você pode por um tempo fazer isso. E quanto aos solteiros não é muito diferente. Esses de quem Jesus falou, ou Paulo fala, não são apenas pessoas sem desejo, mas pessoas que talvez tenham decidido que por um tempo não irão se casar para a glória de Deus, talvez para se dedicar a um tempo no campo missionário de risco, talvez para outras tantas coisas. Se conseguem manter a chama sob controle, tudo bem, é uma opção legítima. Sim, de novo, a nossa cultura extremamente sensualizada dificulta demais isso. A nossa cultura o tempo todo diz para a gente que vida e vida em abundância é vida dormindo por aí, de sexo constante, e realmente a gente ouve isso. E é verdade que muitos talvez digam, não, eu quero seguir o caminho da solteirice para o reino, mas não é para o reino, né? Tem isso também. É realmente para poder viver na imoralidade. Isso, obviamente, é perverso. Vocês lembram do clássico Madalena, Madalena? A música, Madalena, Madalena, não é a Madalena da Bíblia, não, é a Madalena do Jucu, aquele que o cara, você é meu bem-querer, eu vou contar para todo mundo e tudo. Uma das frases diz assim, o meu pai não quer que eu case, mas me quer namorador. Lembra dessa?
Aí não é, né, gente? Não vou casar porque quero ser namorador. O pai dele não entendia que ele estava tão apaixonado por Madalena que ele queria se casar. Então, não. Cuidado para você não estar escondendo debaixo do são ensino bíblico um desejo por uma vida ímpia. Aí é melhor casar. Então, veja, isso é cristalino nas Escrituras. Mas tudo isso tem sido distorcido pela comunidade cristã. Porque às vezes a gente trata os não casados como se fosse uma bomba relógio. Um perigo iminente. Gente que não se contém, incontinentes. E há uma enorme injustiça nisso, irmãos. Esse risco significa que a gente tem que fazer de tudo para arrumar parzinho para todo mundo, sejam solteiros, divorciados ou viúvos? Não. De novo, muito problema já surgiu por causa disso. Muitas vezes a liderança fica forçando pessoas, a liderança fica recomendando pessoas, a comunidade exclui as pessoas. Não façamos isso, irmãos. Nas listas de dom que Paulo traz, não tem lá formador de par. Tem vários dons lá. Formador de par não é um deles, tá? Isso não é dom nem ministério de ninguém. Ah, mas os singles vão se meter em encrenca, é um risco. Eu sei que é um risco, Paulo está alertando contra esse risco, mas não é um risco apenas para homens e mulheres solteiros acima de 30 anos. É um risco para todo mundo depois dos 12. E a gente não está correndo para casar os nossos adolescentes a qualquer custo, está? O que a gente está ensinando para os nossos adolescentes? Pureza, domínio próprio, controle, até que chegue o dia que o Senhor talvez lhe conceda. E a gente não fica forçando os viúvos de 50 anos e os divorciados de 40, ou os casais de namorado que não casam nunca porque estão esperando um emprego estável. Percebe? Todas são situações de algum risco. Mas a gente não vê essas pressões sobre esses grupos todos para que arrumem um par o mais rápido possível. Na verdade, a gente, enquanto igreja, às vezes a gente até aplaude o casal que fala assim, não, eles estão esperando estar mais estáveis financeiramente e tal, não tem que apressar. Na tentativa de resolver esse problema, muitos são empurrados para casamentos impensados. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Porque tem uma ideia popularizada em alguns círculos reformados em particular. O pessoal fala que foi o Sproul que falou isso, eu não sei se foi mesmo, eu não encontrei. Mas que diz assim, que qualquer dois crentes não casados estão aptos a se casar e a gente devia parar de frescura e casar todo mundo logo. Já ouviu isso? Dizem que foi o Sproul, não sei se foi, porque eu li a biografia do Sproul e o bichinho estava bem apaixonado pela esposa dele, viu? Não foi nesse esquema assim de simplesmente arrume e pronto. Isso é limitar a realidade a uma perspectiva. O teólogo John Frame, ele é muito sábio em nos mostrar que toda situação, todo aspecto da vida, ele deve ser visto a partir de 3 ângulos. O ângulo normativo, o ângulo situacional e o ângulo existencial. E na questão de escolher alguém para casar é assim também. Então, normativamente falando, em termos de regras da lei de Deus, sim, quaisquer dois ágomos talvez estejam aptos a se casar. Mas não é apenas a norma que a gente vê a situação também. Esses dois que estão solteiros, por exemplo, há possibilidades reais de se casarem, financeiras, saúde, situações externas que talvez sejam um impeditivo. O aspecto situacional tem que ser considerado. Mas também é considerado o aspecto existencial. A pergunta é simples, você quer casar com essa pessoa? A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, não significa dizer que qualquer um vai ser boa companhia, não. Você está escolhendo alguém para se tornar carne da sua carne, osso dos seus ossos, para partilhar as décadas vindouras. Tem que ser alguém de quem você gosta da companhia. Não é só alguém para legalizar o sexo. Normativo, situacional, existencial. Pode? Faz sentido? Quero. Esse é o caminho. Por favor, irmãos, não é nossa obrigação ficar forçando situações. Ao fazer isso, eu entendo que você está com boas intenções, mas você passa as seguintes mensagens para o não casado. Que essa pessoa, enquanto está nesse estado, não é muito bem-vinda, na verdade é uma ameaça. Que essa pessoa, enquanto está nesse estado, não é alguém completo em Cristo. E que um ser humano só é pleno se ele tiver um par. E nisso você está dizendo que as nossas crianças são incompletas, que os viúvos são incompletos, que em algum momento todo casado vai estar viúvo, provavelmente, raramente vão os dois ao mesmo tempo.
Você está dizendo que a mulher que foi abandonada pelo marido é incompleta? Que a pessoa que passou por uma viuvez traumatizante, por um divórcio sofrido, ou a pessoa que simplesmente não quis casar só por casar, porque queria um companheiro para a vida e não só um par, que enquanto essa pessoa não se resolver, ela não cabe na nossa comunidade, ela não se encaixa. Vamos parar com isso? Entenda, não são um problema. Paulo vê como dádivas, não como problemas. E ainda que seja uma dádiva temporária, que o Senhor mude a situação. Não é o caso de que algumas pessoas são abençoadas com o matrimônio e outras não recebem essa bênção. Todos são abençoados com situações diferentes, de formas diferentes. E Paulo sabe que nem todos têm essa capacidade, tudo bem. Tá, mas e a solidão, pastor? Não é o casamento a única solução contra a solidão? Veja, esse é o caminho majoritário. O que a grande maioria deveria estar buscando. Mas você não estava solitário enquanto você era criança na casa dos seus pais. Você tinha seus pais e seus irmãos. E ainda há, claro, a questão da família da fé. Hoje nós lemos no Salmo que Deus faz o solitário viver em família. Há muitas maneiras de contrapor a solidão. O casamento é a principal. Mas boas amizades cristãs são também. Como o próprio Senhor Jesus andava pela terra, não solitário, com 12 discípulos e com 3 amigos bem próximos e um especialmente próximo. Quando chegou a hora escura da sua prisão, Jesus tinha companhia para ir com ele ao Getsêmani. O fato dele ser ágamos, não casado, não fez de Jesus Cristo um homem solitário. Paulo, nas suas viagens missionárias, sempre tinha a turma com ele. Era Barnabé, era Silas, era Marcos, era esse, era aquele. Gente que compartilhava da vida com ele. Hoje nós lemos um trecho de Isaías muito interessante. Eu gostaria de pedir para vocês voltarem comigo a algumas passagens de Isaías, só para vocês verem uma possibilidade muito bacana que o texto nos mostra. Primeiro em Isaías 53, 10, o texto que fala sobre Jesus Cristo, servo sofredor. As crianças, ajudem os adultos aí, eles estão em Malaquias, Isaías. 53:10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua o quê? E prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A palavra usada para falar de posteridade também poderia ser seus descendentes, é sua semente, literalmente. Mas Jesus teve filhos? Não, filhos da carne. Mas quando a gente olha para a multidão de pessoas salvas, eles são, de certa forma, a semente espiritual de Cristo. E isso não é prometido somente para ele. Veja, no capítulo 54, seguindo a conversa, olha o que ele diz sobre a mulher que não pode ter filho. Olha, canta alegremente, 54:1, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com um alegre canto e exclama, tu que não tiveres dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casa. Como assim? Ele está falando de filhos fora do matrimônio? É isso? Está falando de descendência espiritual. A mulher que se casou e não teve filhos da carne, ela ainda assim pode ter uma enorme descendência espiritual. E ele continua trazendo essas coisas. Olha o capítulo 56 que nós lemos mais cedo. Ele fala agora sobre os eunucos que amam e seguem a lei do Senhor. Porque assim diz, verso 4, 56:4, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles. Então perceba, casar e ter filhos é bom, belo e saudável, mas não é a única forma de ter uma vida em abundância. O Senhor Jesus Cristo tem sua descendência espiritual. A mulher que nunca teve filhos pode também ter, pela fé, na ação ministerial, uma enorme descendência espiritual. Os eunucos que nunca nem vão se casar podem também ter algo melhor do que filhos e filhas, um nome eterno e também descendência espiritual. Entenda, irmãos, isso, ter filhos da fé não é um prêmio de consolação. É algo desejável, é algo belo e agradável. Você que não está casado e deseja ser, seu alvo é legítimo. Coloque-o diante do Senhor. Não o busque por meios ilegítimos. Mas entenda, irmão e irmã,
que enquanto esse dia não chegar, não sabemos se vai chegar, mas enquanto esse dia não chegar, você deve usufruir dessa maior liberdade para o maior serviço cristão. Entenda isso. Não é viver na expectativa de, um dia quando eu achar um par, aí sim a vida vai começar. Não. É agora já. E você, irmão não casado, que talvez esteja decidido a nunca nem buscar, perceba que se você não consegue manter sob controle as brasas, então você deve rever isso e buscar o casamento. Mas se está tranquilo, ou por enquanto está tranquilo, liberdade ministerial e a constante busca pela santidade e comunhão com a igreja. Porque você precisa que a sua solidão seja suprida e nós podemos ajudar o povo do Senhor agarradinho em você. E você que é casado, no caminho normal das coisas vai chegar um dia que você não vai ser mais. Ou você morre primeiro, né? Mas se você morrer depois, você também vai estar num estado sem par um dia. E aí, a vida vai acabar por isso? Vai ser difícil e triste, sim. Mas não olhe dessa forma. Olhe da forma que o Senhor está mostrando para a gente. Vai chegar talvez esse dia de maior liberdade ministerial e use para tal. Não para uma vida imoral ou coisa assim. E vamos parar de atacar os ágamos, os não casados, como se eles fossem um tipo de crente defeituoso ou incompleto. Ou se fossem um risco constante. Todos nós somos risco constante. O que a gente precisa é buscar santidade em Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem completo. Ele não foi um homem menor ou deficiente por não ter uma esposa. E ele não foi nem um homem solitário nem entristecido. Ele instituiu o casamento para a humanidade como regra geral, e isso é bom e agradável e desejável. Mas nunca foi isso que fez de nós gente. Nem isso que faz de nós pessoas piedosas. É uma das formas. O que importa é que estejamos como estivermos, vivamos para a glória do Senhor. Há muitos casados e muitos não casados que vivem para si mesmos, não para Cristo. E na ressurreição estaremos com Ele para sempre. E serviremos a Ele e uns aos outros no mundo refeito, todos ágamos. Apenas com esse matrimônio de Cristo e a sua igreja. Ele como noivo e nós como noiva, agora em comunhão. Seremos seres corporais, de carne. Não seremos espíritos desencarnados. Eu não sei como vai funcionar essa questão. Deus não quis revelar e a gente não precisa nem tentar entender. Nós precisamos agora entender e celebrar o fato de que, seja qual for o estado marital que você esteja hoje, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, seja qual for, ele deve ser vivido para a glória de Cristo, para o bem da igreja, desfrutando das suas liberdades e seguindo as suas limitações. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável, nisso tudo. Nisso aí você pode apostar. Não tem mutreta não. É assim que ele diz que é. Oremos. Louvado seja o Senhor por esse capítulo tão duro de lidar. Temos nas últimas semanas passado por ensinos tão complexos e difíceis de tratar, e ainda não acabou. Nós pedimos, Senhor, que nos ensine, que conforme nossa mente a Tua palavra, não a este século, não ao jeito tolo da humanidade ver essas coisas, mas que possamos, Senhor, nos alegrar no que o Senhor tem nos dado, da forma que o Senhor tem nos dado. Ensina-nos, Senhor, contentamento para com nossas próprias vidas, ensina-nos, Senhor, contentamento para com a vida dos outros, e que possamos nos alegrar no que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a se porem de pé, vamos cantar.